Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo Lucas. Irmão Marconi, irmã Débora, Deus abençoe, que bom ouvi-los. Lindo demais. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14. Aleluia. Lucas capítulo 14. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Feito está como mandaste, e ainda há lugar. O reino de Deus é esplêndido, dinâmico, extraordinário. O reino de Deus não é a minha igreja. O reino de Deus não se resume à minha igreja. O reino de Deus é maior do que a minha igreja. O reino de Deus é maior do que a minha denominação. O reino de Deus é maior do que o meu ministério. O reino de Deus é maior do que as minhas convicções religiosas ou teológicas. O reino de Deus comporta todos os homens que querem este reino estabelecido dentro de si. Esta porção das Escrituras que eu acabei de ler está para mim numa sequência das mais belas do ministério de Jesus. Alguns estudiosos já disseram que se a Bíblia descrevesse os 3 anos do ministério de Jesus com o detalhismo que descreve a última semana, ter-se-ia que acrescentar cerca de 8.400 páginas à Bíblia Sagrada. Este texto que eu acabei de ler está nesta última semana do ministério de Jesus. Ele decidiu sair da Galileia e ir para a Judéia. A Bíblia descreve 3 vezes que Jesus saiu da Galileia para Jerusalém, e esta aqui é a 3ª e última vez. Nesta viagem ele será crucificado e morto. E é por isso que quando Jesus começa a viagem e algumas pessoas resolvem ir com ele, e isso está aqui no capítulo 14, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo se quiser, tá? Ninguém é forçado a vir, eu não estou chamando ninguém. Se você quiser vir, venha pronto para morrer. Ele está dizendo: eu estou indo para a morte, não é uma viagem de passeio. Não é uma viagem para conhecer Jerusalém. É uma viagem de morte. É uma viagem de sacrifício. Ao longo desta viagem existem alguns episódios na vida de Jesus. Entre eles, aquele encontro com o jovem rico, que acontece nesta viagem. Uma viagem de 7 a 10 dias. É também nesta viagem que acontece aquele encontro de Jesus com Zaqueu. E considerando que Jesus só esteve em Jericó uma vez, então também é nesta viagem que ele cura Bartimeu. É nesta viagem que as crianças querem se aproximar dele e os discípulos tentam impedir, e ele diz: deixai vir a mim os meninos, porque a eles pertence o reino dos céus. É uma viagem de algumas lições extraordinárias, e entre elas
É nesta viagem que os judeus estão orquestrando matar a Jesus, porque ele havia ressuscitado a Lázaro. E na verdade o texto diz que eles já queriam matar a Lázaro também. O camarada acabou de ressuscitar e estão querendo matá-lo outra vez para garantir que o testemunho não corra. Nesta viagem, Jesus chega em algum lugar e em algum momento que está acontecendo um grande evento, uma grande solenidade. O pano de fundo desse versículo que nós lemos é esta festa, essa solenidade. O discurso de Jesus começa no versículo 7. Porque Jesus percebe aqueles que iam chegando querendo ocupar os melhores lugares, os lugares de maior destaque, de melhor posição. Então Jesus começa a dar uma aula de humildade. Não queiram assentar nos melhores lugares, pode ser que eles estejam reservados para alguém mais importante do que tu. Melhor que tu te assentes atrás e alguém te chame para a frente, do que tu te assentares à frente e alguém te mandar para trás, porque outro maior do que você chegou. Jesus está dando uma aula de boas maneiras também, uma aula de humildade também. E quando ele vai falando sobre isso, ele vai sempre aplicando as verdades que ele está compartilhando ao reino de Deus. Quando ele aplica esta verdade ao reino de Deus, o texto sagrado diz no versículo 15 que alguém diz assim: bem-aventurado aquele que tiver a oportunidade de se assentar à mesa para comer o pão na mesa do Pai. Agora Jesus começa a mostrar para eles que a mesa do Pai e a casa do Pai tem lugar para todos. Ainda que nem todos entrarão, o lugar está disponível para todos. Mas eu não entendi, pastor, e nem todos entrarão, se é para que todos entrem, porque nem todos entram, porque nem todos querem. Porque entrar no reino de Deus não é uma promoção, é um sacrifício. E tudo que envolve sacrifício perde, de certa forma, o poder de atração. Então ele diz de uma parábola de um homem que faz uma boda, uma festa de casamento. E aquele homem priorizou os seus amigos e os seus conhecidos. Marcou com todos eles que estivessem na festa. E no dia que ele montou todo o cenário da celebração, ele mandou o seu servo ir buscar os convidados. Presta atenção, ele não só organizou a festa, como organizou a carruagem para trazer os convidados. Acontece que quando o anfitrião chegou na primeira casa, o convidado disse: desculpa, eu não posso ir, eu casei o meu filho e eu preciso dar-lhe assistência. O outro disse: eu não posso ir porque eu me casei, a lei diz que eu estou 1 ano liberado dos deveres militares e civis. O outro diz: olha, eu não posso ir. Olha que mentira descabida, eu comprei uma boiada, eu comprei gado e eu tenho que ir averiguar. Ninguém compra gado sem ir olhar primeiro. Estava muito na cara que a desculpa era só um subterfúgio para não ir às bodas. Aqui agora vem uma lição de superação, porque quando ninguém vai, aquele homem não entra em depressão. Porque ele poderia entrar em depressão e dizer: meus amigos não vieram, estou triste, deprimido, amargurado, ninguém me respeita, ninguém me valoriza. Não há tempo para isto na parábola. Por que não há tempo? Primeiro, porque o homem que faz a boda, que faz a ceia, é o próprio Deus. E Deus não tem problemas emocionais. Deus não sofre de depressão, Deus não sofre de carência, Deus não se sente rejeitado, abandonado, acabrunhado, como diz o nordestino. Deus não tem esse problema, então ele não entra em depressão. Segundo, não há tempo para
contestação dos fatos, porque o anfitrião sabe que se alguém não é digno das bodas, há quem seja carente delas. Então ele chama o seu servo e diz: os convidados não eram dignos das bodas, então vai às ruas, vai aos valados, vai às esquinas e convida os coxos, os aleijados, aqueles que ninguém quer, e traze-os para as bodas. Deixa eu te dar um cenário. Jesus está afrontando de maneira direta a mentalidade judaica do seu tempo, porque os convidados aqui é uma referência à casa de Israel, e os abandonados que ninguém queria é uma referência aos gentios que não tinham acesso às programações das bodas, à programação judaica, que eram vistos como moribundos, malditos, desprovidos da bênção. Aliás, Jesus normalmente contava parábolas com essa perspectiva. Eu chego a dizer que Jesus acabou provocando a sua própria morte, porque ele fustigava, fazia parte do projeto. Ele precisava conscientizar a nação na qual ele havia nascido de que eles estavam no plano imediato de Deus. Mas se eles rejeitassem esse plano, o plano não deixaria de ser executado. Deus não quebra seu plano porque alguém o rejeita. Seu plano vai acontecer. Provoca aí o vizinho e fala com ele: o plano de Deus vai acontecer. E o servo saiu e foi buscar os doentes, os aleijados, aqueles que não entravam na sinagoga, aqueles que não entravam no sinédrio, aqueles que não tinham direitos religiosos, aqueles que não eram privilegiados, aqueles que não poderiam ter convívio social, agora estão nas bodas. E o servo chega para o seu senhor e diz: Senhor, feito está como ordenastes, mas ainda há lugar. Pergunta para a pessoa do seu lado: para quem é aquele lugar? Agora diz para ele assim: o lugar vazio é teu. O lugar que ainda restava é o lugar para nós. O Senhor está dizendo: o plano da salvação não se encerra neste tempo. O plano da salvação vai se estender para as próximas gerações, porque há lugar para mais gente, há lugar para mais pessoas. Ainda há lugar. E o lugar é seu. De novo fala com o vizinho: e o lugar é seu. De modo que eu gostaria de rapidamente falar aqui alguns aspectos deste lugar. E eu quero começar te dizendo que há lugar no coração do Pai. Você já ouviu aquela expressão: você mora no meu coração e não paga aluguel? E outro dia eu ouvi alguém dizendo assim: você mora no meu coração, não paga aluguel nem IPTU e pode entrar de sapato. Isso é muito amor. Há lugar no coração do Pai para você. Jesus narra uma parábola em Lucas 15 que é no mínimo afrontosa para o contexto do seu tempo. Ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, primeira afronta, o mais novo nunca poderia se dirigir ao pai se não fosse sob comando do mais velho. O mais novo diz ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. Segunda afronta, não se pedia a herança de um pai vivo. Era o mesmo que dizer: você demora demais morrer e eu não tenho paciência de esperar.
me dá a parte da herança que a mim pertence. E a Bíblia diz que o pai vendeu ou repartiu tudo com os dois. Repartiu com quem? Com os dois. Veja que lá no final o filho mais velho também afronta. Guarda essa informação. Repartiu com os dois. Aquele rapaz mais novo, diz a Bíblia, juntou tudo que tinha e foi embora para uma terra longínqua. A terceira afronta. Ele só desce. É incrível que ele só desce. Ele desce quando se dirige ao pai atropelando a posição do mais velho. Ele desce quando pede a herança. Ele desce de novo de nível quando vai para uma terra longínqua. Terra longínqua, nos ouvidos de um judeu, soaria longe dos termos de Israel, fora dos termos da aliança. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele gasta tudo dissolutamente. A expressão aqui é orgia. Pode ver que quando o filho mais velho chega no final da parábola, ele diz assim: esse teu filho gastou os teus bens com as meretrizes. Orgia ali envolve prostituição, drogas. O camarada esculhambou, arrancou a tampa da panela, bagunçou. É a terceira, a quarta afronta. Ele vai para longe, a terceira, e gasta tudo na orgia, quarta afronta. A quinta, veio a crise. E na crise ele descobriu que não tinha nem dinheiro, nem amigos. Aí ele vai procurar emprego na fazenda de um gentil. Isso na cabeça de um judeu, nos dias de Jesus então, não tinha cabimento. Nós, da aliança de Abraão, filhos de Abraão, pedir emprego a um gentil. Alguns estudiosos dizem que o judeu, nos dias de Jesus, fazia uma oração agradecendo a Deus por não ter nascido cachorro, nem ter nascido gentil. O gentil era mal visto em todos os aspectos naquela cultura. E o camarada foi pedir emprego a um gentil. Quer piorar? Quando você pensa que não dá para piorar, piorou. Porque ele foi trabalhar com porcos. Um animal considerado impuro na legislação judaica. E ainda piora mais um pouquinho. Porque agora ele quer comer a comida dos porcos. Não diz que ele comia. Diz que ele quis. Mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, sugere que nem a comida dos porcos lhe era permitido comer. Ele chegou ao fundo do poço, não há como descer mais, acabou, destruiu, não há chance de recuperação. E preste atenção, dentro da cultura de Israel, nos dias de Jesus, este rapaz era irrecuperável. Não havia mais livramento para ele. De repente ele para, o texto diz assim, caindo em si. E quando você ler a expressão caindo em si nesse texto, a ideia aqui é que ele saiu de si mesmo, para olhar para si mesmo de fora para dentro. Ou seja, ele está aqui humilhado diante dos porcos, de algum modo o estado de consciência dele ativa e sai, como se ele olhasse para ele e dissesse: olha teu estado. Então a consciência diz: quantos jornaleiros na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. Interessante, o jornaleiro não morava na casa, o jornaleiro não era escravo, tá? O jornaleiro era aquele camarada que só era chamado na época da colheita, na temporada. Mas ele está dizendo assim: até o jornaleiro que só trabalha na época da colheita
está melhor do que eu. Levantar-me-ei. Eu vou ao encontro do meu pai. Essa é a parte que eu gosto. Ele ensaia um discurso. Você já viu que ele ensaia um discurso? Eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está ensaiando. Me recebe pelo menos como jornaleiro. E eu imagino aquele rapaz vindo e conversando consigo mesmo e repetindo a frase, para garantir que ela saísse o mais bem elaborada possível, o mais original possível. E quando ele aparece em algum lugar da estrada, a Bíblia diz que o pai o viu. Presta atenção. Não é o rapaz quem vê o pai, é o pai quem vê o filho. De algum modo o coração daquele pai aguardava que o filho voltasse. Eu imagino, porque quem tem fazenda constrói a casa no ponto mais alto da fazenda, para que tenha uma visão melhor do espaço ao seu redor. Eu imagino todas as vezes que o pai levanta pela manhã para iniciar o dia, ele parar na porta da casa e olhar na estrada, na expectativa de que a menos um vulto indicasse o seu filho. E lá vem o rapaz e o pai o reconhece. Aí a Bíblia Sagrada diz que o pai correu ao seu encontro. Presta atenção, não é o filho quem corre. A essa altura ele nem aguenta correr mais. É o pai quem corre ao encontro dele. E quando o pai o encontra, a Bíblia diz que o pai lança-se-lhe ao pescoço e o beija. Não é o filho quem beija o pai, é o pai quem beija o filho. E agora ele se prostra para o discurso ensaiado. Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser teu filho. Você já percebeu que o pai não deixa ele terminar o discurso? O pai interrompe. E o pai interrompe dizendo ao servo: trazei depressa sandália. Por que sandália? Aquele jovem entendeu. Escravo não usava sandália, jornaleiro não usava sandália, só usava sandália quem era membro da família. Quando o pai disse trazei sandália, o jovem entendeu. O pai estava dizendo: eu não quero você como escravo, eu quero você como filho, porque ainda há lugar no coração do pai. Receber sandália já é demais, perto do que eu queria. Aí o pai diz: trazei o anel. O que tem a ver o anel, pastor? O anel não era ornamento, gente. O anel era cessão de direito. Quando a herança foi dada, o anel foi tirado. Ele destruiu tudo. Quando o pai devolve o anel, ele está dizendo: eu estou te devolvendo toda a herança que você perdeu. Vamos recomeçar. Aí o pai diz: trazei roupa. A roupa não tinha só o papel de cobrir, a roupa vinha com o brasão da família. Era a posição de honra na casa. Então o pai está dizendo: eu estou te devolvendo o direito de filho, eu estou te devolvendo o direito de herança, e eu estou te devolvendo o direito de honra. Agora pega o cordeiro cevado e faz festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tudo bem, tem sempre alguém do contra. Filho mais velho chegou. E quando ele pergunta para algum servo lá fora o que está acontecendo, veja o texto. O servo diz assim: chegou aquele teu irmão. A expressão indica uma despeita.
O cara estava lá fora esperando o outro chegar para semear conflito. Chegou aquele teu irmão, lembra dele? O pai saiu e o filho disse: eu trabalho contigo, olha que injustiça, eu trabalho contigo todos os dias e tu nunca me deste nenhum cordeiro para celebrar com os meus amigos. O pai poderia ter lembrado para ele: ô ingrato, quando eu dei a herança dele, eu também dei a tua parte, porque ele repartiu entre os dois. E a lei mosaica diz que o primogênito recebia porção dobrada, então ele recebeu mais do que o outro. Porque o pai não passou na cara do primogênito a ingratidão dele, pela mesma razão que ele não passou na cara do mais novo o comportamento dele. Qual é, pastor? Deus nunca te lança em rosto os erros que você comete, porque há lugar no coração do Pai. Você tem lugar no coração de Deus. Deus ama você e te ama com amor incondicional. É incrível que nós normalmente só pregamos o amor de Deus quando a gente quer que aquele pecador que ainda não encontrou a graça salvífica entregue sua vida a Jesus. Então, para quem vai aceitar Jesus, o amor de Deus. Para quem já está aqui na igreja, o chicote de Deus. Ei, moça, rapaz, meu filho, minha filha, Deus ama você, porque Ele ama os seus filhos. E filhos dão trabalho. Filhos fazem bobagens. Filhos sujam a mesa. Filhos quebram o copo. Filhos fazem caca na fralda. Filhos às vezes até respondem o pai. Outro dia eu disse para minha filha fazer algo que ela não queria fazer, e ela saiu nervosa. E quando ela foi subindo a escada, batendo o pé, ela fez assim: chato. Ela tem 7 anos. Eu ouvi. Cheguei no pé da escada e falei assim: como é? Quem é chato? Ela disse: a escada, meu pai. Pai sabe a quem o filho chamou de chato, e pai consegue relevar crises idiotas para ensinar princípios irrevogáveis. Há lugar para você no coração do Pai. Se Satanás tentou te convencer que Deus não te ama por causa do dilema que você está vivendo, do conflito que você tem, do pecado que você cometeu ou comete, eu vim aqui esta noite apenas para te dizer: o coração do Pai está aberto para você, e ninguém ocupará o lugar que é teu. Só quem pode dar um brado de glória e agradece ao Pai, porque há lugar. Segundo, coloque assim a mão, bata a mão no peito assim, diga assim: eu sou amado de Deus. Eu preguei a parábola do filho pródigo uma certa feita na cidade de Itu, e mostrei os 7 degraus da degradação desse rapaz e como Jesus o trouxe de volta. No final do culto, na hora do apelo, aceitaram a Jesus algumas pessoas, e entre eles um judeu. E ele disse: eu nunca tinha ouvido esta parábola nesta perspectiva. E agora eu entendi o quanto Deus, o Deus do meu pai, me ama. Você é amado de Deus. Segundo lugar, há lugar nos braços do Pai. Quem ama, acolhe.
quem ama aproxima. Tem um texto na Bíblia, pastor Osival, eu me encantei com esse texto quando eu li e fui bisbilhotar. Eu aprendi a estudar a Bíblia fazendo perguntas. Eu quero indagar, eu quero saber quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, em que contexto escreveu, como isso se aplica a mim. Aí lá no Salmo de número 4, o salmista diz assim: o Senhor chega para si, e chega para si é isso aqui, ó. Aquele que Ele quer bem. O Senhor achega o peito aquele a quem Ele ama. O texto sagrado diz que há lugar no colo, nos braços de Deus. Salmo de número 103, o salmista diz: assim como uma mãe conforta o seu filho, o Senhor conforta aqueles que o temem. Malaquias 3, o profeta diz: como o Senhor poupa a seu filho, assim o Senhor, assim como um pai poupa seu filho a quem ama, o Senhor poupará aqueles que o temem. Mateus capítulo 23, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis te acolher debaixo das minhas asas, assim como a galinha acolhe os seus pintalhinhos. Lembro de ter ouvido uma certa feita o meu avô cuidando da fazenda, e ele me contou de algum outro fazendeiro que tocou fogo, que incendiou uma área para o plantio. E ele incendiou a área em forma de quadros, de quadrados, para queimar de fora para dentro. E depois do incêndio, ele saiu tirando os turrões para ver se ainda tinha coisa para queimar, e empurrando. E de repente havia um monte de cinza, e quando ele empurrou o monte, os pintalhinhos saíram piando. Uma galinha que estava no cerco de fogo abriu as asas, os seus pintalhinhos entraram e ela os cobriu. Ela morreu, mas alguns pintinhos sobreviveram. No meio do fogaréu, Deus te trará os seus braços e te poupará da dificuldade, porque há lugar nos braços do Pai. Lucas 15, Jesus narra uma parábola. A parábola da ovelha perdida. Um pastor chega no aprisco, e a tradição diz que quando o pastor chega no aprisco, e agora você vai entender João 10, quando Jesus diz: eu sou a porta e eu sou o pastor. Porque quando o pastor vinha do campo trazendo as ovelhas, ele tinha a lista das ovelhas marcadas no cajado. O cajado não era só para guiar a ovelha, o histórico de cada ovelha estava no cajado. Então, para o pastor contar as ovelhas, dá licença, ele subia no morão da cancela, colocava uma perna no morão da direita, a outra perna no morão da esquerda, e as ovelhas entravam no aprisco passando por debaixo das suas pernas. Por isso ele diz: eu sou a porta, ninguém entra no aprisco sem passar por mim. E de cima para baixo ele conta quantas ovelhas, e quando ele tinha 100 e viu que só vieram 99, ele deixou as 99 lá em segurança e foi buscar a que se perdera. Qual é a lição aqui? Deus trata conosco individualmente, ainda que nos pastoreie coletivamente. E ele vai em busca da ovelha, e o texto diz que ele a encontrou, e tomando-a nos braços, a trouxe. Só quem é pai ou mãe aqui, tio, tia, avô, avó,
sabe o que significa isso. No meio da madrugada, a sua criança acorda aos prantos. E é interessante que às vezes a criança está aos prantos, mas ela não está acordada. Ela está dormindo e está aos prantos. E lá da cama você dá um sinalzinho. Lá na minha casa eu faço assim. É uma forma de dizer: estou perto, estou aqui. E normalmente para de chorar. Mas quando não para, pai levanta, mãe levanta, vai à cama, vai ao berço, pega no colo, achega o peito. E você diz assim: calma, papai está aqui, mamãe está aqui, o avô está aqui. Se for grande e não der para pegar no colo, você senta na cama e deita meio que por cima, envolve no teu corpo e diz: calma, papai está aqui. Ei, Deus é teu pai. E quando ele está calado, não significa que ele está longe. Só significa que ele quer deixar você dormir. Mas ele está acordado, te envolvendo nos braços e dizendo: há lugar nos meus braços, eu não te deixei, eu não vou te deixar. Lembro da poesia, salvo engano, um poeta italiano sonhou. A poesia é conhecida como Passos na Areia. E ele tem o sonho que ele está caminhando na praia, e ao lado das marcas dos seus pés existem marcas de outros 2 pés. E ele entendeu que os passos eram de Deus caminhando do lado dele. Mas chega um momento muito pedregoso na praia, que os passos continuam marcando, mas quando ele olhou, os outros passos sumiram. E ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, Deus pergunta para ele: por que você está chorando? E ele diz: na hora mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou. E o Senhor disse: não, filho, esses passos são os meus. Na hora mais difícil da vida, eu te carreguei no colo. Ei, Michael, você não está sozinho. Ele te carrega no colo quando você não consegue ir mais. Ele te transporta nos momentos difíceis da vida. Quando alguém pensa que você não vai sobreviver, quando alguém te ataca e pensa que você não vai sair da crise, Deus está te carregando no colo e te dizendo: eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te sustento com a minha mão direita. Há lugar nos braços do Pai. Quem já ensinou criança a andar sabe que a criança normalmente dá 1 ou 2 passos, mas ela não dá o terceiro na primeira tentativa. E quando a criança dá 2 passinhos e o pai está na frente, a mãe dizendo uma linguagem quase universal: dandá, dandá, a criança dá um sorriso banguelo. Ela tenta dar o terceiro passo, mas ela sabe que não tem equilíbrio para isso, vai cair. E é normal a criança dar uma olhadinha para o lado, tentando olhar para trás, para ver se dá para voltar. Provoca aí o vizinho, fala com ele assim: não tem volta. Por que não tem volta? Porque quem está vendo os braços do Pai não se contenta com a poltrona. Então a criança sabe que não dá para voltar, mas ela não consegue avançar. Só quem já viveu isso vai lembrar. A criança transforma os dedinhos dos pés em amortecedores, e ela dá umas 2 sacudidas assim, e ela se joga. Não vai alcançar. O pulo dela não chega no pai ou na mãe, mas a criança tem confiança. Pai e mãe vai se esborrachar se for necessário, mas não vai deixá-la cair. Esta palavra é para alguém. Você já deu os 2 passos que poderia dar sozinho e não está conseguindo ir mais, e não vale a pena voltar.
se joga nos braços de Deus, Ele te sustenta, Ele te ampara, Ele te protege. Há lugar nos braços do Pai. Diga amém. Diga glória. Agora diga assim: pastor Josué. Meu Deus, pastor Josué. Pode terminar. Eu não vou estender. Terceiro lugar. Diga comigo: ainda há lugar. Onde? Na presença do Pai. Não há lugar mais glorioso do que a presença de Deus. O salmista declara no Salmo 26: eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde está a tua presença. Ele diz no Salmo de número 11: a tua presença traz plenitude de alegria. No Salmo 84, o salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor e Deus meu. Lá no versículo 11 ele diz: mais vale um dia nos teus átrios. Algumas versões dizem: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outra parte. Eu vivo numa geração que não sabe o quanto vale estar na presença de Deus, lamentavelmente. Eu vivo numa geração que tem tempo para o cinema, para o shopping, para o jogo de futebol do seu time predileto. Eu vivo numa geração que tem tempo para fazer temporada de séries nos canais de assinatura. Eu vivo numa geração que tem tempo para o salão de beleza, para a massagem, para a academia, e não tem tempo para os átrios do Senhor. Uma geração que não sabe o que é aprofundar-se na comunhão com Deus. Uma geração que não conhece intimidade. Vamos lá. Eu vou entrar nessa igreja agora à noite pela porta da frente. Vou sentar aí no culto. Você não sabe quem eu sou, nunca me viu. Quando o culto terminar, eu vou me aproximar de você, vou dizer assim: prazer conhecer, meu nome é Josué. Você poderia me dar uma dormida na sua casa hoje à noite? Quem me levaria? Quem me levaria? Ninguém? Tem uma irmã ali, corajosa e cheia de fé. Por que você não me levaria? Porque você não sabe quem eu sou. E você não vai arriscar levar um desconhecido para sua casa, só porque ele chegou e se apresentou. Mas eu vou chegar para o pastor da igreja no final do culto e vou dizer: pastor, eu quero congregar aqui, aqui está a minha carta. Muito obrigado. E eu vou começar, eu vim para os cultos, eu vim para a escola bíblica, eu vim para o culto de doutrina. Eu vou participar dos eventos da igreja, dos seminários da igreja, da escola da igreja. Você vai começar a conviver comigo. Um dia, no final da escola bíblica, você vai me convidar para almoçarmos. E eu vou almoçar com você. Onde? No restaurante da esquina. Na sua casa? Ainda não. Dificilmente você vai fazer o primeiro convite para que eu vá na sua casa, porque nós estamos construindo convivência. E na medida que essa amizade vai se desenvolvendo, um dia você diz: vamos tomar um café lá em casa. E você me leva na sua casa para tomar café na sala.
Aí você me mostra a sala da casa, a sala de jantar. Dificilmente você vai me levar na cozinha. Só depois de algumas visitas você diz: vem conhecer minha casa. Aí você me mostra a cozinha, a área de trás da casa, a sauna, a piscina. Diga amém, irmão. Pelo amor de Deus. Você vai me levar para conhecer o interior da sua casa, presta atenção. Mas o seu quarto, quantas pessoas entram no teu quarto? Por que não? Porque o quarto é o lugar da intimidade. O quarto é o lugar onde você revela que aquela esbelteza é amarrada com cinta. O quarto é o lugar onde você revela que aquele dente bonito é apenas uma lente. O quarto é o lugar onde você revela que você usa uma cabeleira, mas é artificial. O quarto é o lugar onde você revela que usa, eu vou usar o nome antigo, chapa. No quarto você se desnuda, no quarto você se revela. O quarto é o lugar da intimidade, presta atenção. Tem muita gente que só vem aqui. Ei, aqui não é o quarto, aqui é só a sala. Deus está querendo que você entre um pouco mais. Ele quer te mostrar a cozinha, Ele quer te levar no quarto. Deus quer te levar no lugar secreto, no lugar da intimidade, no lugar da comunhão. E há lugar na presença de Deus. Esta geração precisa ser atraída à presença de Deus. Esta geração precisa amar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Precisa ansiar pela presença de Deus. Precisamos chorar pela presença de Deus. Temos cultos lindos. Temos os melhores pregadores da história. Nunca o conhecimento bíblico esteve tão acessível. Nós temos os melhores grupos de louvor. Os templos estão ganhando estruturas descomunais. Eu estava lendo um artigo que os templos estão ganhando estruturas de shopping. Porém, o problema não está aí. Se toda essa estrutura não tiver a presença de Deus, é apenas um mausoléu. O Louvre é lindo. Museu de Paris, lindo demais. Mas você caminha nos seus corredores e são frios. Você não sente presença. Dessas galerias subterrâneas e você não sente presença. Você vai a templos suntuosos ao redor do mundo, grandes castelos. Você já foi em Versalhes? Portões de ouro. Caminhar nos jardins de Versalhes é espetacular, pastor Denis. Mas é frio. Você não tem presença de Deus. Mas quando você chega nesta casa, que não tem décimos do luxo do Louvre, mas tem a presença de Deus, você sente vontade de voltar, e de permanecer, e de cultuar, e de adorar. Por quê? Porque o que nos atrai a este lugar é a presença de Deus destilada nos louvores, na exposição da palavra. É a presença de Deus que se manifesta na oração. Recebe: Deus está neste lugar, e nós já sabíamos. Há lugar na presença de Deus. Ele continua indo no Éden.
parou para analisar o privilégio de Adão? Todos os dias, 5 da tarde, a voz de Deus brada na entrada do jardim: Adão. Imagina aí você, 5 horas da tarde, a campainha da tua casa, do teu apartamento tocar, e quando você abre, lá está Deus. E ele diz: eu vim tomar o chá da tarde. Eu vim tomar um cafezinho com torrada. Eu vim tomar um chimarrão com você. Aí ele diz assim: mas vamos dar uma caminhada, que eu quero te mostrar algumas coisas. E você sai caminhando com Deus. E Deus te explicando cada flor, cada planta, cada peixe. Eu conversei com um marido em outro país um dia desses. Ele disse: pastor, minha mulher foi embora, não me quer mais. Aí ele contou toda a história de vida dele. E ele disse: eu mandei um buquê para ela com 100 flores. Eu disse: isso não é um buquê, isso é um jardim. Se aí ela mandou devolver. Eu disse: o que mais? Eu mandei uma BMW para ela. Eu disse: diz, ela não devolveu. Ele falou: ela não devolveu. Eu disse: eu também não devolveria. Mas não me quis. O que eu faço? Eu disse para ele: volta para o Éden. Não entendi, pastor. Volta para o Éden. No dia que os teus filhos, que o teu cônjuge te ver na presença de Deus, eles vão dizer: esse homem é especial, essa mulher é especial, meu pai é diferente, minha mãe é diferente. Como assim diferente? Ele anda com Deus. Tem uma irmã na minha cidade, ela tem algum tipo de déficit neurológico. Não, ela não é normal. Ela não é normal. Vou dar só uma dica. Eu estava um dia saindo de uma loja numa avenida da cidade, uma avenida dupla. No meio da avenida dupla tem um canteiro que é da largura da avenida. Então imagina a distância que eu estava da outra calçada, e eu estou ouvindo alguém gritando de lá. E quando eu ouvi o grito Josué desesperado a terceira vez, eu parei e fiquei olhando. Quando eu olhei do outro lado da segunda avenida, está ela lá com a mão assim. Me diz se é normal. Mas um dia eu vi a esposa de um pastor chateada com ela, e a mulher do pastor estava nervosa, e disse assim: eu vou dar um tapa na cara dela. Eu disse para a irmã: a senhora quer um conselho? Vai para lá. Não dá não. Essa mulher entra no quarto, pastor Ocival, todas as semanas. Ela entra na quinta-feira, 8 da manhã, para orar. E só sai no domingo, meio-dia. Eu disse: se tu bater na cara de uma pessoa que vive na cozinha do delegado, quando o delegado souber, a viatura vai cercar a tua casa. Essa mulher vive na cozinha de Deus. Quem anda na presença de Deus conversa com o mais alto escalão do universo. Ainda há lugar. Eu vou terminar. Fica de pé. Eu vou concluir. Eu não vou abusar da sua nobreza. Deixa eu concluir dizendo que ainda há lugar na casa. Fala com seu vizinho aí: ainda há lugar na casa. Amanhã a gente fala disso. Pode ser amanhã? Amanhã eu falo? Então amanhã a gente fala que há lugar na casa. Mas eu gostaria de dizer para você que se afastou da igreja: se você estiver aqui esta noite,
há lugar na casa. Você saiu, mas o seu lugar ficou. Sabe, é incrível casa. Casamento é uma coisa estranha, né? É a junção que só funciona porque foi Deus quem estabeleceu. Dois estranhos se encontram e viram uma só carne. Vou resumir o que eu tenho a falar. Nascem os filhos. E quem é pai de filha conhece esse mistério, porque o camarada cuida da menina assim, com todo chamego, lacinho, sapatinho, não sei o que, tarará, papapá. Um dia a menina chega e fala assim: papai, eu te amo, mas eu queria dizer para o senhor que eu também amo. Oh desespero, oh agonia de alma. Eu tenho um pastor que ele é todo durão, machão, caba duro. E eu falei: irmão, daqui uns dias vai ter visita lá na porta dizendo que te admira. Ele falou assim: ô pastor, fala isso não, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Aí a lágrima veio. Eu disse: calma, rapaz. Aí casam. Deixa eu te falar, filho é um hóspede folgado, que nunca paga a conta, não quer arrumar a cama, reclama da comida, só toma suco de manga. Aí um dia ele para assim, tem suco de manga, ele diz assim: não gosto de suco de manga. Mas como assim não gosta? Você só toma suco de manga? Não gosto mais. Filho, é isso aí, uma dádiva, coisa linda, uma flor na casa. Estou falando para reclamar não, é delicioso demais. Casa, nunca pagou a conta, mas quando casa tu fica chorando e tu entra na síndrome do ninho vazio. E interessante, nunca pagou a conta dele, mas daqui a uma semana volta trazendo mais um para comer de graça também. E um detalhe, no final de semana que não vier, você liga, porque não veio. E aí vem os netos. E é interessante, nunca mudou de casa, mas a casa cabe mais um. Depois cabem os netos. Sempre há lugar. E sabe o que é extraordinário? O senhor já é avô, pastor? O senhor já é avô? Já. Avô permite os netos fazerem o que nunca deixou os filhos. Nunca deixou o filho subir no sofá, mas o neto esculamba com as almofadas. Nunca deixou o filho dormir na cama dele, mas o neto chega e deita em cima da cama por cima do avô. Por quê? Porque há lugar na casa do Pai. Não importa quantos chegam, há lugar. Há lugar. Há lugar. Diz aí para o teu vizinho: há lugar para você aqui. Há lugar para você aqui. Deus não tirou o olhar de você. Você até pensa que Ele não está te vendo, mas Ele está te acompanhando, passo a passo, te cerca em amor. E em Oséias 11 ele diz assim: quando Israel era menino do Egito, eu atraí o meu filho, atraí-o com as cordas do meu amor. O amor de Deus te laça, o amor de Deus te puxa para perto. Eu quero orar com você agora, mas eu quero que tu ores sentindo este amor, se sentindo parte da casa. Moças, rapazes, Deus está olhando para nós e dizendo: quero você perto de mim, quero me revelar a você, quero te fazer ver coisas que você nem imagina, que estão reservadas para a sua vida. Onde? Na casa.
Êxodo 11 diz que Josué nunca se afastava do meio da tenda, casa. Ore comigo agora e diga para o Senhor, com as suas palavras, mas diga para Ele: eu quero estar no lugar que o Senhor estabeleceu para mim. Eu quero desfrutar desta comunhão. Diga para o Senhor: eu não quero ser apenas membro de uma igreja, eu não quero ser frequentador de cultos, eu quero entrar na cozinha, eu quero ir ao quarto, eu quero me relacionar contigo, eu quero renovar a minha aliança. Diga para o Senhor: eu não quero fazer como o mais novo que foi embora, mas eu não quero ficar como o mais velho ficou. Eu quero desfrutar dos direitos de filho, da relação de filho. Pai, Tu és o nosso Pai, e eu sei que o Senhor está disposto a nos receber. Eu vou ampliar o termo, Senhor. Eu sei que o Senhor está disponível. A tua agenda nunca está cheia, o teu horário nunca está ocupado. A qualquer momento que te buscarmos, o Senhor nos ouvirá. Toma-nos agora no teu colo, aproxima-nos, aquece-nos no teu coração, adentra-nos à tua presença, Senhor, e nos fazes entender que a tua casa é a nossa casa, e que na nossa casa o Senhor não é visitante, o Senhor mora. Esta pessoa que porventura está vivendo algum conflito existencial, interior, algum conflito em sua alma, que ela seja agora afagada por esta presença gloriosa. O Espírito da graça de Deus revela este amor infinito. Faz este homem, esta mulher, esta moça, esse rapaz sentir a glória, a serenidade, a leveza, a profundidade da tua presença, Senhor. Atrai-nos ao lugar da intimidade contigo.